Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer aí a Paula pelo convite, porque é o assunto que a gente está vivendo, né, nos últimos anos, especialmente este ano, com grande apreensão, grande falta de perspectiva, e acho que é esse processo mesmo que a gente precisa fazer para construir saídas, né? Confesso que quando eu vi o título da mesa, né, eu perguntei se era uma ironia, né? Futuro do Minha Casa Minha Vida, né? Porque a gente não está vendo o futuro da minha casa e até nem da minha vida, né, ultimamente. Então, primeiro pensando se era uma ironia, né, mas, ao mesmo tempo, pensando de que futuro e que premissas de futuro a gente tem construído e como que é o nosso papel nessa reação à destruição do país que a gente vem assistindo, a destruição das políticas públicas, a destruição de premissas muito importantes, né, afirmadas desde a Constituição de 88 para cá, e que, uma a uma, estão sendo, né, que nem quando criança pisa em castelo de areia, né, que não sabe nem a forma de que era antes. Se fosse só Minha Casa Minha Vida que estivesse sofrendo esse tipo de ataque, de mudança, de restrição, a gente estaria numa mesa aqui discutindo só, né, o formato do programa, o formato da política. Mas, na verdade, a gente vê um modelo que tira o investimento, né, como já dizem por aí, que tira o pobre do orçamento, e a gente vai fazer as outras contas que vão se ajeitando, se ajustando para dar conta dessa realidade e que não dá. Então, quando direitos básicos estão sendo atacados, a gente tem que olhar como um todo. E até ontem eu não pude estar aqui, mas assisti aí pela transmissão da internet, né, a mesa de abertura, né. É claro que algumas, em um cenário diferente, né, as avaliações, as perspectivas para o Minha Casa Minha Vida seriam bem diferentes do que no cenário que a gente está. Não no cenário, né, de vamos corrigir, vamos melhorar, aperfeiçoar, mas num contexto de o que vai sobrar disso tudo, né? E eu falo isso porque uma das críticas que nós mesmos do Movimento Popular fazíamos ao Minha Casa Minha Vida, né, é que ele era só um programa e que muitas vezes não se viu o conjunto da política. Só que em outras áreas a gente tem a própria política ser destruída, né? Então, mesmo sendo programa ou política, a destruição tem acontecido. E hoje, na minha opinião, os fatores que estão levando à destruição do Minha Casa Minha Vida não são os seus defeitos, os seus problemas, mas as suas qualidades do que os princípios. O primeiro, né, de um foco na baixa renda, naquele que sempre esteve fora do acesso ao mercado, sempre esteve fora do acesso à maioria dos programas de financiamento, que esteve fora, né, de acessar o fundo de garantia. E essa, para mim, é a grande questão, né? Por mais que a gente possa se debruçar aqui, eu vou falar isso mais para o final, mas, para nós, o mais grave é o fim da faixa 1. Não há coisa mais grave acontecendo do que simplesmente não ter nenhuma proposta, nenhuma alternativa para as famílias da faixa 1. O aumento das ocupações e a repressão das ocupações que está acontecendo. Neste momento, enquanto a gente está aqui, o Conselho Estadual de Habitação está votando uma resolução que coloca que qualquer entidade ou pessoa que participar de invasão será excluída de qualquer política habitacional. Então, uma coisa atrelada à outra é extremamente grave. A única alternativa, a alternativa de sempre, que é resolver, né, se virar para resolver a questão da moradia, até essa questão está sendo impedida, né, está sendo colocada aí para fora da política, né? Então, desculpa, né, eu acho que as várias falas que foram feitas aqui são muito importantes, mas eu acho que pouco se dedicaram à grande questão que é que pessoas que não acessem a financiamento não têm absolutamente nenhuma alternativa, seja de melhoria habitacional, seja de urbanização de favela, seja de produção habitacional, seja de qualquer outra forma de acesso.
É claro que o formato do faixa 1, né, a gente sempre falava isso, né, ele pôs um muro que falava daqui para cá é financiamento e vamos melhorar as condições de financiamento, e daqui para lá é OGU puro, no máximo com algum aporte dos municípios e estados, né, apesar de ter uma mensalidade, uma prestação, o investimento é todo do OGU e, portanto, os recursos não onerosos. Esse conforto que o Faixa 1 nos deu, e eu falo como uma pessoa que atuou tanto no governo quanto no movimento com a organização do Faixa 1, dos empreendimentos, das propostas, né? Talvez não tenha, eu e a Luciana temos conversado disso várias vezes, né, Lu? Talvez nos dê um pouco uma preguiça de pensar em arranjos financeiros possíveis. Então é isso, vamos pegar o dinheiro do Faixa 1, vamos construir, bora lá, e a vida segue, todo mundo feliz, né? E aí estava claro que os níveis de investimento de orçamento da União, em algum momento, iriam diminuir, em algum momento, seja por questões da situação econômica do país, seja por orientação política do governo, em algum momento iriam diminuir, e a gente deixou de um processo de construção que vem desde a década de 80, de construção de alternativas, né, que no Fundo Nacional de Moradia Popular a gente chama de mix de recursos, que foi discutida com a PEC da moradia, que foi discutida na própria Constituição do Fundo Nacional, que depois que foi aprovado o FINIS, né, como é que você poderia ter a composição de recursos diversa a ponto de dar acesso aos que mais precisam, mas sem cair nas regras exclusivas dos financiamentos bancários, ainda que seja do FGTS, ainda que sejam subsidiados. Então, o Faixa 1 nos deu um conforto, e que agora, quando termina o Faixa 1, não fala, não tem dinheiro, não tem como fazer, o mundo acabou. Então, acho que essa é um dos desafios para o futuro nosso na política habitacional, é refazer essa construção de arranjos financeiros, que passa por discussão de taxa de juros, que passa por uma série de questões que eu vou enumerar aqui. Para vocês terem uma ideia, no Uruguai, a luta da política de habitação hoje, nos companheiros nossos da FUCVA, né, é para a taxa de juros ir para 2% ao ano. E a premissa é que com uma taxa de juros de 2% ao ano, você consegue dar acesso a financiamento até a camadas de renda bastante baixa. Não, claro, não chega no zero, mas chega bastante bem. Então, eu falo que são algumas discussões que a gente precisa fazer. Na faixa 2, né, do que a gente já viu e do que está proposto por aí, a restrição de acesso não se dá exclusivamente pela questão da renda, porque o gráfico do Vladimir é bem legal para trabalhar. Né? Olha só, você tem aí, né, por volta de 40% do déficit que poderia ser atendido com o financiamento, né, com o FGTS, com outros recursos. Só que não é só a questão de renda que limita o acesso das pessoas nessa faixa para os financiamentos, né? A gente continua tendo o fundo de garantia com regras absolutamente bancárias de acesso, que são as restrições cadastrais, que é a questão dos juros altos, né, que a capacidade de endividamento da família é muito menor do que o valor da unidade, portanto, a necessidade ou de subsídio do próprio programa ou de aportes pessoais são enormes, né, e como a análise de risco de crédito. Eu desisti de entender, né, fui em vários lugares tentando entender a análise de risco de crédito, até que um dia uma gerente de crédito da Caixa falou assim, é o seguinte, o banco está tomando conta do dinheiro e ele dá para quem ele achar que deve dar. E assim é fácil que se resolve a questão. E, claro, nesse quadro, né, a gente também precisa olhar a influência do desemprego nessa composição. Se nós seguirmos com taxas de desemprego como temos hoje, muita gente que poderia ter condições de acesso não terá. Então, essa fórmula ela tem algumas questões importantes para serem resolvidas. Mas tem um componente político que não é menor,
né, além desses arranjos, e isso foi traduzido para a gente numa reunião com o atual ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que nos disse exatamente o seguinte: casa é para quem pode comprar. Quem não pode comprar casa, não terá casa. Essa é a ideologia desse governo. Eu gostei muito, viu, gente? Porque é difícil você ver alguém fazendo sexo explícito assim, né? Falando, é ideologia, é baseado numa convicção ideológica, e a convicção é essa. Então, foi interessante ouvir isso, no sentido de que toda a nossa política sempre foi pensada no processo redistributivo, que o Estado fazendo parte do processo de redistribuição de renda do país. À medida que o governo afirma que essa não é a premissa que trabalha, todo esse conjunto de propostas nosso passa pelo um questionamento. Bom, o que a gente tem pensado aí, né, obedecendo aí a nossa encomenda, né? O que a gente tem pensado e discutido dentro do movimento popular? A gente está com uma articulação de 6 movimentos nacionais se reunindo, batendo cabeça. Ontem lançamos uma frente parlamentar em defesa da reforma urbana e dos movimentos de luta, tentando construir alternativas, né? Uma é a luta pelo fundo de garantia. O fundo de garantia está ameaçado, não somente pelos saques, os 500 conto aí, depois agora aumentou 500 conto, mas pela forma que se entende o fundo de garantia, essa questão da própria distribuição do patrimônio líquido do fundo, o acesso para outras formas de financiamento, uma dessas. A outra, né, tem sido o diálogo e a discussão com estados e municípios que passaram a se ausentar da política de habitação ou se acomodaram, sendo apenas um complemento nas políticas de habitação no país. Então, a gente tem voltado a discussão, né, com os estados, e curioso, né, que aonde tem alguma coisa nova acontecendo nisso, apesar de todas as dificuldades, por exemplo, é no Maranhão. O Maranhão lançou o programa chamado Minha Casa, Meu Maranhão. Ou seja, um estado absolutamente com poucos recursos, né, um estado com muitas questões, mas que achou importante dar algum segmento na produção habitacional para as famílias de mais baixa renda, que estão trabalhando nos municípios com menor IDH do estado. Aqui em São Paulo, se lançou recentemente um programa que nós chamamos Nossa Casa, que ainda não está muito claro aonde que chega e como é que chega, mas não me parece que ele vá na mesma direção. Mas, de qualquer maneira, estados e municípios podem voltar a investir em habitação, como alguns já fizeram. É claro que isso não é uma história que pega todo o país. Nos municípios, né, há exemplo aqui de São Paulo, e uma polêmica recente que está colocada, né, que é o recurso do Fundurb, que é o recurso exatamente da captação da outorga onerosa, especialmente da outorga onerosa, em investimento de pelo menos 30% em habitação, que foi uma conquista no plano diretor. Hoje também ameaçado pela proposta de revisão da lei de zoneamento, que poderia baixar a arrecadação do Fundurb, mas o Fundurb com uma fonte importante, né, para viabilizar a moradia. E a nossa proposta é isso, que isso possa se combinar estratégias de recursos locais com o financiamento. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um melhor acesso ao FGTS, era possível combinar o recurso municipal ou estadual com um financiamento que, baixando de valor, baixaria o custo e seria mais acessível. Uma outra questão que, né, mesmo nesse momento, não é possível abandonar é a questão da política de terras, né, uma política fundiária local que permita a gente também ter outros patamares de produção. Nós ficamos um pouco refém nesse formato, né? O programa compra terreno, então o terreno mais barato era o terreno mais adequado para o financiamento daquela proposta. A gente precisa reverter isso, descolando a questão da política fundiária para poder responder a essa questão da localização, né? E também as alternativas, né? Não só com a produção empresarial, com a produção
do tal setor produtivo, me incomoda um pouco, viu, gente, porque nós também somos bastante produtivos, tá? Mas, então, né, do setor empresarial, do setor privado, que existem alternativas a isso e a gente continua tratando essas alternativas como se fossem exceções, pilotos, ou olha só que coisa, né, que coisa para publicar na revista. Nós publicamos uma revista recentemente, já está disponível por internet, a gente está deixando hoje uma biblioteca aqui da FAO e uma para o LabIAB, falando um pouco de que, com o arranjo do Minha Casa Minha Vida, se pode produzir coisas qualitativamente diferentes. E é importante a gente mostrar que o processo de autogestão pode discutir alguns componentes importantes do que é essa composição, por exemplo, do custo da habitação. Não é razoável pensar que todo o ganho do processo também tem ido para acúmulo, para o lucro de poucos, né? De qualquer maneira, queria terminar aqui dizendo isso, que acho que nesse momento ninguém tem uma receita, ninguém tem uma resposta para fazer o que fazer com o fim do Minha Casa Minha Vida. Mas que é justamente esse acúmulo, essa discussão coletiva, que pode produzir uma nova coisa. Ontem o Nabil falou do projeto Moradia, né? Talvez a gente tenha que fazer o projeto Moradia 2, o retorno, projeto Moradia 2, a vingança, mas montando uma proposta com base nesse novo momento. Obrigada.